Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia! São todos bem-vindos ao nosso canal Despertar com Deus. Hoje nós vamos apresentar o nosso terceiro vídeo da série Gênesis. E nós agradecemos desde já a sua companhia aqui conosco. Hoje nós vamos dar sequência a partir do capítulo 11 de Gênesis, continuando a nossa jornada, a nossa viagem, capítulo a capítulo. No vídeo anterior, nós paramos na descendência de Noé, através de seus 3 filhos. Agora, a palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, traz a descrição da Torre de Babel. Aqui nós encontramos, neste capítulo, o registro da iniquidade, da consequência do pecado, agora nessa nova descendência. Como nós também destacamos no vídeo passado, a partir de Noé e seus filhos, seria dada agora continuidade na história humana da terra. A ordem de Deus era que os descendentes fossem se espalhando sobre a terra, que eles se multiplicassem, se espalhassem para que a terra fosse povoada. Esse era o propósito original de Deus e também esta foi a ordem dada por Deus. Mas infelizmente, principalmente através dos descendentes do filho mais novo de Noé, de Cã, nós encontramos que eles desobedeceram essa ordem de Deus e se juntaram, planejaram, principalmente através de um descendente de destaque chamado Nimrod, que então foi um dos organizadores, idealizadores do plano. Inclusive, ele é apresentado como o fundador de Nínive. E também agora surge o plano, o projeto de construir uma grande torre que o seu cume tocasse no céu. A raiz do plano de construção da Torre de Babel estava orgulho e também rebeldia. Apesar de Deus ter deixado muito claro, através da aliança com Noé e com toda a humanidade, que nunca mais destruiria a terra através de um dilúvio, esses descendentes de Cã, eles, no intuito de que se possivelmente acontecesse um outro dilúvio, eles não seriam afetados. E também eles não queriam se espalhar. Então eles planejaram a construção desta grande torre. E por um tempo Deus permitiu que este desígnio avançasse, até que chegou um momento em que a palavra de Deus diz que Deus desceu para ver a torre. Até aqui todos falavam a mesma língua. Foi então necessário, para desfazer este projeto, símbolo do orgulho humano, foi necessário agora confundir a língua dos homens. Por isso, o termo Babel, que quer dizer confusão. Ali Deus confundiu a língua dos homens. E agora eles não se entendiam mais. E, diante disso, eles precisaram paralisar a construção daquela torre. E agora se espalharam conforme a língua que cada um entendia. E aí, então, de uma forma necessária e obrigatória, eles paralisaram a construção da torre e Deus, como sinal do seu desagrado, também destruiu a parte mais alta daquela torre. Continuando, capítulo 11 também nos apresenta um importante registro da descendência de Sem. O livro do Gênesis, nós podemos dividi-lo em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, onde traz a história primitiva. E a partir daqui,
nós vamos agora para a segunda parte, onde começa a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e termina com José, lá no último capítulo, encerrando no capítulo 50. Portanto, o capítulo 11 agora apresenta a descendência de Sem. Agora o capítulo 12 de Gênesis apresenta-nos o maravilhoso chamado de Deus a Abraão, o principal descendente de Sem, do qual viria o Messias. E aqui nós encontramos a primeira prova do patriarca Abraão, que foi exatamente, de acordo com o chamado de Deus, deixar sua família, deixar os seus parentes, deixar a comodidade. Ainda mais que Abraão já contava com seus 75 anos de idade. E então Deus aparece aqui a Abraão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim começa a história deste grande patriarca, que seria o grande líder, né, aí da descendência do povo de Deus. Abraão, então, sem perguntar para onde, como seria, Abraão obedeceu à voz de Deus. Ele creu e obedeceu, assim deixando ali aquela terra, deixando os seus parentes e confiando na promessa de Deus, que ele seria abençoado e que através dele todas as famílias das terras seriam abençoadas. Querido amigo, querido ouvinte, esta expressão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ela, mais uma vez, remonta Gênesis 3, verso 15. Através da descendência de Abraão, viria lá na frente a nascer o Filho de Deus, o Messias prometido, ao qual todas as nações seriam abençoadas. E claramente revelado assim a importância desta genealogia, desta descendência na história da humanidade dentro do plano da redenção. O capítulo 12 também nos apresenta a falha de Abraão neste início de sua jornada, de sua experiência com Deus. Quando ele chega a Canaã, ali onde Deus havia o chamado, logo surge a primeira prova. Agora surgiu a fome, a escassez. E nesta primeira experiência de Abraão, nós entendemos que ele esqueceu-se de consultar a Deus e ele foi para o Egito. E lá no Egito, antes de chegar, ele disse para a sua mulher Sarai, que era, a palavra de Deus diz que ela era muito bela, disse que ela falasse que ela era irmã de Abraão, porque ele sabia que aquelas nações, aquela cultura, era comum tomar a esposa de outro homem. Então, diante disso, ele apresentou uma fé ainda falha. Ele se esqueceu de confiar em Deus. E assim nós encontramos o registro de uma falha na vida deste patriarca que nós o conhecemos como o pai da fé. E o resultado foi que Deus castigou Faraó, que realmente ficou sabendo da beleza de Sara, levou-o para o seu palácio, mas Deus interveio e impediu que algo pior acontecesse. E com isso, Abraão foi mandado embora do Egito, juntamente com sua família. Assim, queridos amigos, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela não apresenta somente o aspecto bom das pessoas, mesmo dos melhores homens,
dos personagens mais fiéis da história bíblica, nós encontramos que eles também tinham fraquezas, debilidades e que, portanto, precisavam da graça de Deus na vida deles, assim como eu e você. Já imaginou se a Bíblia apresentasse a esses homens de exemplo do passado como homens perfeitos, sem nenhuma falha, sem nenhuma debilidade ou fraqueza? Seria talvez para nós um pouco desanimador, não é mesmo? No entanto, a palavra de Deus traz Abraão, Noé, por exemplo, que se embriagou logo depois do dilúvio, apresenta agora Abraão com esta falha, né? Uma meia mentira, porque de certa forma tinha parentesco sim com Sara, uma meia irmã. Mas ele ali falhou em não confiar completamente em Deus. Portanto, eu e você podemos assim também perceber o perdão, a misericórdia de Deus na vida de cada um, na vida de cada um de seus filhos. Assim, o capítulo 12, ele termina dizendo que Abraão voltou agora para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e também o seu sobrinho Ló. Então, agora entrando no capítulo 13, nós vamos encontrar Abraão volta do Egito e separa-se de Ló. Bem, Abraão e Ló eram ricos, tinham muito gado, muitos animais, e surgiu agora outra dificuldade. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a se desentender. Então, diante desta dificuldade entre os pastores, Abraão chama seu sobrinho Ló para resolverem essa dificuldade. E a decisão foi que eles precisariam agora apartar-se um do outro. Foi então que Abraão deixou Ló, seu sobrinho mais novo, escolher: se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Foi então que Ló, já visualizando a beleza de Sodoma, as campinas que pareciam como se fosse a região do Éden, era aprazível, muito aprazível para os olhos, Ló, então, não deixou educadamente que seu tio mais velho escolhesse para onde ir. Ele então falou: eu vou para esta região. E ali estava a região, né, a campina, onde estava Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus nos traz, então, este registro como uma lição para todos nós. A escolha de Ló, quando ele olhou para as campinas, para a beleza e a prosperidade material, financeira, Ló fez uma escolha que marcou a triste história da sua vida e de sua família. Ló, ele não considerou a influência que aquele lugar exerceria sobre sua família, sobre sua esposa e filhas. E com isto, nós vamos encontrar lá na frente que esta escolha de Ló, ela simplesmente resultou na perdição de sua esposa, bem como de suas filhas. Então, Ló foi para aquela região e Abraão habitou na terra de Canaã. E Deus agora renova a sua promessa com Abraão, que através da sua descendência, lembrando que Abraão ainda não tinha filhos até aqui. Mas assim, o capítulo 13 termina dizendo no verso 18 que ali Abraão edificou um altar ao Senhor.
lembrando um detalhe importante: onde Abraão chegava, ali ele erigia o altar de sua adoração a Deus, como um exemplo de uma vida de obediência, como uma vida dedicada a Deus. Agora, no capítulo 14, a história de Abraão e Ló continua. Agora, uma nova dificuldade surge aqui no capítulo 14, que foi uma guerra entre os reis ali daquela região. E agora, 4 reis, eles guerreiam contra 5, entre agora os quais estava ali Sodoma e Gomorra, a região onde Ló escolheu para morar. E aconteceu que agora os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados, fugiram, e os reis que venceram levaram cativos os moradores de Sodoma, entre eles Ló e sua família. Acontece que um homem conseguiu fugir e levou a notícia até Abraão. Abraão poderia ter pensado assim: olha, Ló fez a escolha dele e agora ele está colhendo as consequências. Mas, tão logo Abraão ficou sabendo que seu sobrinho fora levado cativo, juntamente com os demais habitantes de Sodoma e Gomorra, a primeira coisa, ele se comoveu no coração, ele sentiu então ali uma pena, ele sentiu agora uma simpatia de ajudar e salvar o seu sobrinho. E a segunda coisa importante que Abraão fez, está escrito pela inspiração, foi consultar a Deus. Ele consultou a Deus o que devia fazer. E então, recebendo a direção, a permissão de Deus, o capítulo 14 nos diz que Abraão reuniu 318 de seus escolhidos homens. Inclusive, esses homens eram tementes a Deus e eram homens habilidosos. E foi assim que, juntamente com os reis, Abraão foi em busca de salvar o seu sobrinho Ló. Fato que aconteceu de maneira muito brava, de maneira realmente sábia e conduzida pela ajuda de Deus. Abraão trouxe de volta seu sobrinho Ló, bem como todos os cativos de Sodoma e Gomorra. Fato este que então gerou uma grande gratidão do rei de Sodoma e Gomorra para com Abraão, oferecendo-lhe inclusive os despojos, oferecendo-lhe riqueza, o qual Abraão não quis. Abraão não teve interesse algum nas riquezas de Sodoma e Gomorra. E ainda neste capítulo nós encontramos o encontro marcante de Melquisedeque, rei de Salém, um personagem importantíssimo na história bíblica, representando o sacerdócio de Cristo, como um sacerdote ali representante. E o capítulo também nos apresenta pela primeira vez a devolução do dízimo. Diz então o capítulo 14 que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E ali Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: seja bendito, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Este registro do capítulo 14 também nos apresenta importantíssimas lições. Encerrando o nosso vídeo de hoje, nós temos no capítulo 15 a aliança de Deus com Abraão. Depois
desta memorável vitória de Abraão, agora Deus novamente aparece numa visão a Abraão e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. E então, Abraão, diante desta grande promessa de Deus, ele diz no verso 2: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Até aqui, o patriarca Abraão ainda não tinha filhos. E então, diante da promessa de Deus, ele pensa que seu servo Eliezer seria o herdeiro. E então, Deus faz-lhe uma interessante afirmação. Ele diz para Abraão: Abraão, olhe para as estrelas do céu e veja se você pode contá-las. Possivelmente era noite, eu acredito. E assim Deus procura fortalecer a fé de seu servo, mostrando as estrelas do firmamento como o número da sua descendência, apesar de Abraão ainda não ter filhos. E Deus reforça que Eliezer não seria o herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será seu herdeiro. Deus prometeu a Abraão que ele teria um herdeiro nascido dele com sua esposa Sara. Queridos, aqui nós encontramos no capítulo 15 a aliança de Deus com Abraão. Deus também, neste capítulo, revelou a Abraão que essa descendência, que seria numerosa, ela seria peregrina e passaria também por um período de escravidão até que passassem 4 gerações, ou 400 anos. Deus revelou para Abraão que o tempo de graça dos cananeus ainda não havia se cumprido. Deus ainda tinha uma oportunidade para aquelas nações ímpias e pagãs. Portanto, só depois desses 400 anos é que a descendência de Abraão possuiria aquela terra. Queridos, assim o capítulo 15 de Gênesis apresenta a confirmação de Deus para com o seu servo Abraão, que até aqui ainda não tinha filhos e não tinha um herdeiro próprio. Mas Deus continuava guiando a história de seu servo, guiando a história do seu povo e daqueles que seriam os progenitores, Seriam aqueles que dariam continuidade às gerações, à descendência que viria o Messias prometido. E assim, queridos amigos, queridos irmãos, nós concluímos a nossa reflexão de hoje nesta série do Gênesis, sempre confirmando a nossa fé, a nossa esperança nessas maravilhosas promessas de Deus. Lembrando sempre que assim como Deus prometeu desde o princípio que Ele estaria com seus filhos, nós devemos hoje acreditar que Deus está também no controle, na direção de todos os acontecimentos até que se cumpre a sua vontade e o seu plano por completo. Que Deus abençoe grandemente você, juntamente com sua família.
Lembrando, todos os domingos nós teremos um conteúdo para trazer a você neste canal, Despertar com Deus. Se você ainda não se inscreveu, eu convido você, inscreva-se e compartilhe esta mensagem da Palavra de Deus.